É bom tirar o sono de todo mundo? Ótimo, boa ideia. Mantém só o meu. Peraí, estou conseguindo tirar. Ok. Boa noite a todos. Nós estamos dando início a mais uma live do Instituto Maria Helena Andrés, da série Diálogos 2021. Hoje nós teremos uma apresentação sobre a exposição Vetor Vivo, uma visita virtual à exposição no Museu das Minas e do Metal, com o autor João Diniz. João Diniz é arquiteto e atua em Belo Horizonte com seu escritório de projetos, fazendo projetos e obras nas áreas de urbanismo, arquitetura, design, cenografia e artes visuais. É professor na Universidade FUMEC e palestrante em instituições acadêmicas e profissionais do Brasil e exterior. É mestre em construção metálica pela UFOP e doutorando pela UFMG, analisando seus processos de projeto. Publicou livros, participa de edições individuais e coletivas, físicas e digitais, de CDs e DVDs, exposições e apresentações voltadas à arquitetura, fotografia, poesia, vídeo, artes visuais, design e música. É fundador do projeto colaborativo Pterodata, que se dedica a ações interdisciplinares nessas diferentes áreas. Então, com vocês, nós temos o prazer de apresentar e de chamar para falar a sua apresentação o João Diniz. Boa noite, pessoal. Uma honra estar aqui nos Diálogos IMA mais uma vez com vocês. A gente tem encontrado aqui nas quartas-feiras, né? E hoje a gente está fazendo uma live especial aqui, porque a gente veio aqui no Museu das Minas do Metal, aqui na Praça da Liberdade, em BH, né, Belo Horizonte, e estamos aqui fazendo a live direta aqui da exposição. Foi uma ideia da Maria Helena, a quem eu agradeço por essa provocação da gente vir aqui mostrar a exposição ao vivo. E agradeço também a Bel aqui, que está ajudando, a Bel Diniz, na técnica, e o pessoal do museu também, que ficou aqui até essa hora, está aqui, porque o museu hoje ele estaria fechado, né? Essa exposição fica até o dia 16, sábado, né? Sem ser esse agora, da semana próxima. Então, quem quiser ver ao vivo ainda a exposição, ainda tem aí mais de uma semana para passar por aqui, né? Eu pedi, o Carlos está aqui, o Carlos Jota, ele é o diretor aqui de expografia do museu, coordenador de museologia, né, Carlos? E eu pedi para ele dar uma palavrinha aqui com a gente, com vocês aqui no começo, para ele explicar, do ponto de vista do museu, assim, como que a exposição está sendo. Aí, depois da palavra dele, eu entro e a gente comenta aqui a exposição em geral. Então, Carlos, muito obrigado por ter recebido a gente aqui, né, fora de hora, né? E vou passar para ele aqui. Obrigado. Fica melhor eu colocar aqui o som. Boa noite. Nós estamos com dois sons aqui, a exposição está rodando e eu aqui, mas primeiro que é um prazer ter mais uma vez o João, trabalhar com o João mais uma vez. A gente está conversando sobre essa exposição desde muito tempo, trabalhando. Foi um duplo desafio, a gente abriu a exposição na pandemia, montou na pandemia, abriu na pandemia. Ela funcionou em formato híbrido, como... Aqui o microfone, né? Ela funcionou em formato híbrido com exposição, com visita virtual mediada, aliás, funciona. Então, o visitante que não conseguiu vir ao museu presencial desde que a gente abriu o primeiro piso, conseguiu e consegue fazer exposições virtuais até na próxima semana, se não me engano, 16, quando a gente encerra a exposição. E foi esse desafio de manter o público vivo, manter o nosso público visitante com essa novidade. Foi a única exposição desse ano que a gente conseguiu manter
nesse formato que o público consegue vir aqui, muito diverso, o público da Praça da Liberdade, muito turista, muito curioso, muita gente que sentiu a necessidade, sentiu falta de respirar um pouco de cultura, de respirar um pouco de arte nesse momento tão difícil que a gente teve. Então, a gente teve dois públicos bem legais que se misturaram, o público virtual e o público híbrido, que viu virtualmente, mas que veio para a praça e conseguiu ver de perto a exposição, e que a gente teve a honra e foi excelente um trabalho, e foi de alta complexidade para a gente montar. As esculturas são grandes, são pesadas, foi uma logística completamente diferente, mas que deu super certo, João. Eu acho que eu não quero... A estrela aqui é o João, eu venho falar de um ponto... Eu vim falar de um ponto de vista muito técnico, que é esse desafio, que foi abrir uma exposição na pandemia, com toda a segurança, que deu super certo. Espero que a gente repita essa dobradinha mais vezes daqui para frente. Obrigado, gente. Boa noite. Ok, Carlos. Muito obrigado aí pela força. Importante a gente ouvir aqui a voz do museu também, porque eles foram muito colaborativos, né? Esse museu ele é gerido pela Gerdau, né? É um prédio aqui do início da cidade, né, de Belo Horizonte, começo dos anos do século XX, né? E ele teve uma reforma aqui do Paulo Mendes da Rocha, uma intervenção incrível. Depois, de repente, a gente mostra aqui a intervenção. Então, é um prédio muito bonito e importante aqui. Essa exposição ela começou a nascer, a ideia dela, em 2019. No final de 2019, no ano de 2019, eu fiz duas exposições, a Trama e a Teia, que são exposições que lidam com uma ideia parecida com o que a gente desenvolveu aqui. Na verdade, aqui a gente evoluiu a ideia da trama e da teia. A Marília, inclusive, foi muito importante na trama, né, nas duas exposições, porque ela fez um texto crítico para a exposição Trama, que foi lá na Raça de Papel. Aí ela cresceu um pouco, passou lá para o Mercado Novo, Galeria Corda, foi a Teia. E essas duas exposições foram a base para a gente fazer essa aqui. Então, agradeço aí a Marília pelos diálogos aí, críticos e curatoriais desde o começo dessa ideia, né, que gerou esse convite, né? Na verdade, foi um convite da Gerdau e do museu aqui, e a gente fabricou as peças. Isso foi no final de 2019. A exposição ia abrir em abril de 2020, porque é o Dia do Aço, em abril de 2020. Ele sempre abre uma exposição aqui, porque o museu é voltado, né? O Museu das Minas de Metal, voltado para essa questão aí do aço e tal, da siderurgia. Mas aí deu a pandemia, né? Logo no começo, as peças foram feitas, as peças estavam fabricadas, né? Então elas ficaram aguardando lá no pátio da Acero, né? Foram fabricadas pela Acero, que são parceiros também incríveis, aí, super competentes, né? A Acero cuidou da fabricação e da montagem da exposição aqui, né? E aí só pudemos abrir a exposição aqui em agosto de 2021, né? Porque até então o museu ficou fechado. Vocês conhecem a história aí da pandemia, mas tudo bem, foi aberto aqui num bom momento e está sendo muito bacana, né? A exposição ela acontece em dois tempos, né? Um tempo, o primeiro tempo eu chamaria que é o tempo do passado, né? Que é esse filme que está passando aqui atrás. É um filme de 24 minutos que foi produzido pela Bel Diniz e o Daniel Ferreira, que é um filme que mostra os projetos em aço que eu já fiz, né? Então eu digo que lida com o passado por causa disso, porque são coisas já realizadas, né? Então esse filme está passando aqui no fundo. Eu acho que o objetivo dessa conversa nossa aqui não é propriamente ver o filme, porque inclusive eu posso disponibilizar o link desse filme depois e vocês podem curtir ele aí, só o filme, com a imagem melhor e tal. Então, o filme lida com essa questão dos projetos já feitos, né? E, na verdade, o que foi fabricado especialmente para essa exposição aqui são 10 esculturas, eu chamo de esculturas. É uma mistura de escultura com estrutura, né?
que tem peças aí de 1,5 metro de altura, assim, 4 peças de 1,5 metro, 4 peças de 3 metros de altura e 2 peças de 6 metros de altura. Uma delas, inclusive, está do lado de fora aqui do edifício, né? Está na calçada aqui, dialogando com o espaço da praça e tal. Essa peça a gente não vai poder ver hoje, porque a gente entrou por trás aqui do museu e tal, mas depois eu posso mandar uma imagem para vocês e vocês verem que está muito legal, porque ela é grande e ela dialoga com a fachada do prédio, então muito interessante aí a gente poder ter posto uma peça lá fora também, né? Então, esses 2 momentos, né, o filme, as 10 peças, a colaboração do museu, a exposição propriamente dita acontece numa sala ali ao lado, que nós vamos lá daqui a pouco, né? Aqui na entrada do museu tem um grande hall, aqui um grande salão, que o Paulo Mendes cobriu aqui na reforma dele. Então, aqui na entrada já está o filme passando, tem 3 esculturas e tem umas pecinhas ali que é o processo do trabalho que eu vou mostrar para vocês também daqui a pouco. A ideia dessas esculturas, vetor vivo, né? Os vetores são justamente as linhas, né? As linhas, as barras, né? As linhas rígidas que permitem que as estruturas aconteçam, né? Que as coisas fiquem em pé, né? Então, essa questão da estrutura, né, misturado com a escultura, né, que passa aí pela engenharia, pela arquitetura e tal, e essa ideia é uma ideia norteadora assim de todo o processo, né? O museu, eles, dentre, né, os produtos, o Carlos falou aqui, eles têm visitas guiadas, é incrível, que é uma coisa assim do educativo, né? As crianças vêm, eles fazem um trabalho de explicação da exposição assim super simpático, assim, super inteligente, interessante, né? E eles têm também essa Google Images, é uma coisa, depois eu disponibilizo o link aí. O Google Images é uma espécie de visita virtual à exposição. No caso, a gente vê mais, são as peças mesmo, muito bem fotografadas aqui pelo Lucas D'Ambrosio, que é o fotógrafo aqui do museu. E para essa provocação aí do Google Images, eles pediram umas legendas para essas imagens, e me ocorreu de escrever um texto, né, umas frases assim que funcionariam como legenda, estão lá, né, no Google Arts, né, como as legendas, e acabou que essas frases elas aconteceram assim como se fosse uma teoria poética sobre a exposição, né? Então eu pensei em ler essas frases para vocês aqui e eu vou ler as frases e comentar um pouquinho assim sobre cada frase, porque elas acabou que elas viraram assim a base teórica, vamos dizer, né, assim, crítica da exposição, e foi legal fazer isso, porque aí eu próprio entendi um pouco do processo. Muitas dessas frases aqui vêm dessas conversas anteriores que eu tive com a Marília aqui antes, né? Então eu chamei essas reflexões de reflexões facetadas, né, porque vocês vão ver por que é isso, né? Então são 14 frases bem curtas assim, né? Então, a primeira seria: a reta é a conexão natural e direta entre 2 locais, podendo conformar uma trama estável de intenções articuladas. Falando da reta, porque as barras aqui, os vetores aqui, são todos retos, né? E há quem diga que na natureza não existe a linha reta, o que eu não concordo, porque uma força presente na natureza importantíssima, né? A força da gravidade, é uma força que acontece perpendicularmente ao centro da Terra, né? E também os cristais aí, né? Algumas vezes a gente tem a presença da reta na natureza. Então, considero que a reta também é parte da natureza, né? O vetor vivo nasce na harmonia da teia projetada e construída, revelando o fluxo das forças invisíveis através da geometria organizadora, né? Essa organização que se cria com essas retas, né? Elas vão criando assim uma espécie de harmonia, né, que permite que o objeto exista e fique em pé, né?
O traço sintético, principal célula da composição, é a semente da figura que revela o volume e propõe o espaço que repensa o vazio. Na hora que a gente conforma essa composição, né, o que era vazio passa a ser espaço, né? Então é uma coisa, é como se a gente estivesse abraçando uma coisa que ainda não existe, né? Uma ausência ativa penetra o vácuo, conectando seus ocos com uma ideia magnética, que é ao mesmo tempo o texto e o desenho do pensamento. Essa conexão que se cria com as barras, parece que há uma espécie de magnetismo geométrico, assim, que quando ele se realiza, essa unidade acontece, né? Então, o pensamento, que a princípio é uma coisa abstrata, né, ele surge, né, através de um desenho espacial, né, multidimensional, e que é um texto, porque ele pode ser lido, né, não como um idioma, mas como uma forma, né, é uma linguagem poliglota, né, e a arquitetura é poliglota, né, a representação da arquitetura, ela não tem idioma, né, os desenhos técnicos, essas coisas, então é muito legal lidar com essa linguagem que não tem idioma, né. No ambiente gerado por riscos experimentais, nasce o idioma poliglota, de conexões que conjugam uma polifônica sintaxe matemática e espacial, né? Na hora que essa coisa acontece, a gente está lidando com valores geométricos e matemáticos, né? Que passam a existir no espaço e passam a gerar essa estabilidade, né, tanto visual como física mesmo, né? A gravidade pousa através de vias condutoras, potencializando uma comunidade solidária de pontos que deixam de ser abstratos ao realizarem a estrutura resultante, né? Essa ideia de comunidade que é gerada através da estrutura me interessa muito, inclusive é uma metáfora assim até política, né, social, né? A gente imaginar que essas estruturas são assim figuras, né, poéticas da solidariedade, né, onde cada barra que a princípio era autônoma e desconectada, né, alheia uma das outras, passa a conformar um conjunto que gera uma força muito maior, né? Então a potencialização que acontece com essa união geométrica, ela potencializa, né, o aspecto de estabilidade, né? Eu gosto de transferir essa ideia para uma ideia social, uma ideia pública, né, uma ideia comunitária, né, uma espécie de uma utopia, né? A sombra descreve o arco móvel de contrastes numa locução dinâmica que caminha com as fontes da luz ao longo do contínuo tempo, né? Isso aqui é uma ideia de as peças colocadas ao ar livre. Não é bem o que acontece aqui, porque aqui a gente está dentro de uma sala, né, que tem uma iluminação estudada, mas uma iluminação fixa, né? Mas a questão da sombra é muito importante. A gente vai poder avaliar essa sombra aqui em algum momento, né? Mas imagine que essas peças elas vão ganhar, né, no futuro, lugares públicos, lugares ao ar livre, porque inclusive elas são duráveis, elas são aço cortem, então elas, quanto mais velhas, mais bonitas, elas são enferrujadas e essa ferrugem as protege da oxidação, né? A pátina, né, da oxidação. Então, esperando que essas sombras aconteçam através da luz do sol, né? O sólido resultante é como um cristal, com sua habitável transparência, onde posições ainda inocupadas são densas como um líquido estável e salubre, né? A ideia desse vácuo, desse espaço vazio que ainda não existe, né? E na hora que você coloca essas arestas, essas partes assim, o espaço passa a existir, né? Você pode ter uma ideia de dentro e fora, né? Uma coisa que nasce com essa
essa invenção, essa descoberta, essa construção, né? É bem interessante isso, né? O voo é a rota aérea onde se traça a imaginada meta. O voo é a rota aérea onde se traça a imaginada meta, sujeita às sólidas mudanças do ar e das miradas, né? Aí eu já estou falando da reta, do olhar de quem vê, né? De quem olha, do olhar do outro, né? Porque é muito importante, né? Toda arte é assim, ela se realiza mesmo na hora que a outra pessoa a observa, né? Interage com ela. Inclusive aqui tem sido muito interessante porque os visitantes, como o Carlos falou, são múltiplos e muito assim, diferentes, né? Inclusive crianças. Então, essa mirada do outro é sempre muito importante, né? A linha do olhar é também uma dirigida intenção do buscar e do perceber, através de um enfoque especial, confirmando uma possível unidade resultante. É justamente a unidade que nasce entre o observador e o construtor, né? Essa união, eu acho que é o real objetivo aí do trabalho, né? De construção, de arte, qualquer engenho, assim. Essas coisas são feitas para os outros, né? Nunca para nós mesmos, né? Quando passa um cometa ou se esboça uma figura, tem-se a ideia abstrata de trajetórias lineares que só o caos ou a precisão podem projetar, indicando uma órbita cheia de encantos e riscos. Porque muitas coisas também nascem do caos, né? É uma coisa ao mesmo tempo racional e intuitiva, né? Vocês vão ver aqui na hora que eu mostrar as pecinhas aqui do processo, como é que a coisa tem uma racionalidade assim, que vem da geometria, da matemática, da engenharia, mas ao mesmo tempo a gente busca uma manipulação orgânica, quase como se fosse uma arte gestual, assim. Vocês vão entender isso melhor na hora que eu mostrar as peças, né? Nas constelações, como nos desenhos, se conformam hipotéticas figuras que recitam mitologias sustentadas culturalmente por séculos de observações e indiferenças, né? Quando o cara olha o céu assim e fala que uma constelação lá faz um desenho que seria a ursa, que parece lá com um cavalo ou com alguma figura existente, né? Tem uma tradução cultural, né, nisso, a busca dessas conexões, né? E isso é quem observa vê isso, né? E também eu penso muito em quem não observa, né? A indiferença das pessoas, né? Se muitas artes, se muitos conhecimentos não estão aí fadados ao desconhecimento também, né? Então é sempre um embate, né, entre o interesse e a indiferença, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com arte tem que estar preparado assim para a indiferença também, né? O ativo repouso das rígidas barras compositivas promovem na poliédrica retícula a expressão múltipla de um ser multifacetado. Justamente na hora que esse poliedro se forma, né, essa figura espacial, é uma coisa que tem múltiplas facetas, né? São todas essas aqui que eu estou conversando aqui, falando sobre elas, né? Quando as dinâmicas lineares aterrizam, entende-se a integração entre o solo e o ar, afirmando que o terreno e o cósmico se atraem. Quando as dinâmicas lineares aterrizam, entende-se a integração entre o solo e o ar, afirmando que o terreno e o cósmico se atraem. Eu acho interessante pensar, né, que uma coisa de metal, uma coisa super material e mineral e industrial, né, pode ter essa conexão cósmica, porque vem de todo esse conhecimento, né, que transformou, né, o mineral em aço e a barra
inerte numa peça, né, numa construção e tal. Então eu vejo nisso uma coisa muito terrena, muito assim, da terra mesmo, né? E essa coisa cósmica que é esse pensamento, essa intuição, essa razão, né, que faz isso acontecer. Então é isso, são essas 14 frases que, no fundo, elas foram importantes assim, para mim, porque elas me forçaram a refletir, né, sobre o que estava sendo feito, né? Bom, eu acho que agora a gente já pode começar aqui nossa caminhada. Deixa eu tentar agora, que agora é um momento delicado aqui da nossa tecnologia. Quer ver? Opa, é isso aqui, ó. Então, na hora que você entra na sala, no salão aqui, é o museu, ó. Isso aqui era um pátio central do edifício, que o Paulo Mendes da Rocha fez essa coberta aqui, essa coisa vermelha. Ele introduziu uma escada moderna de fundo, com um elevador que promoveu a mobilidade dentro do edifício, né? Então, esse salão aqui é um pátio aberto que vira aqui um grande hall de chegada, né? Quer dizer, existe a chegada pela praça, você entra aqui na parte mais baixa. Depois a gente pode mostrar alguma coisa do prédio aqui também. Aí você entra, aí logo na entrada você tem aqui o filme, ó, o filme passando, né? E do lado de cá tem um café muito simpático que está funcionando agora, mesmo nessa fase agora da semi-abertura, né? Então a exposição mesmo está naquela sala de lá. Nós vamos lá daqui a pouco. Aí aqui nessa mesa aqui, ó, foi interessante porque a gente quase que não trouxe essas peças aqui, né? Mas aqui as esculturas grandes, elas nascem através de umas maquetes. Não sei se vocês repararam aqui no filme, tem uma parte que eu estou ali montando. Eu faço isso de madeira, com esses pauzinhos assim, tipo pauzinho de churrasco, né? Então tem um entendimento da estrutura, né? A coisa que vem da engenharia, da geometria, da estabilidade. Mas eu trabalho isso também de uma forma assim, muito rápida e gestual e até orgânica, assim, né? Então, nessa manipulação, né, rápida e gestual, e nesse conhecimento que já vem da estrutura, aí, dos poliedros, dos sólidos platônicos, essa coisa toda da matemática, né? Nessa união aí que eu acho que rola assim, o yin e yang da coisa aqui, né? Que seria a intuição misturada com a razão, né? Então, essas peças aqui de metal, são pequenas, tá vendo? A gente fez aqui, ó, a peça aqui, ela tem uns 30 centímetros de altura e tal. Eu fiz primeiro elas em madeira, né? Aí passei lá para a indústria, né? E isso aqui não era para ser assim, mas foi. A gente fez a peça grande da exposição diretamente da madeira, da madeirinha. Mas depois as madeirinhas estavam meio desmanchando, porque essas maquetinhas de madeira não duram muito, né? Aí nós fizemos essas peças de metal aqui que funcionam mais ou menos como um backup, né? É o registro da ideia, né? Como a gente... É o projeto, né? É onde a gente guarda para fazer outras, né? Se for o caso. E também é interessante isso, porque como elas são gestuais, elas são assim um pouco imperfeitas, né? Na hora que o operário faz essas peças, elas mudam um pouco assim de figura. Então eu acho bacana isso porque é uma arte um pouco aberta, né? O que não muda é a razão da estabilidade da geometria. Agora, como as peças não têm assim um tamanho muito definido, se qualquer coisa mudar não tem problema, porque a ideia permanece, né? Então, são as pecinhas aqui, que inclusive são muito bonitinhas, né? A única peça assim, que tem uma geometria rígida, uma estabilidade, assim, uma simetria, é essa peça aqui, ó, chama a estrela. Essa aqui, ó, que essa aqui tem ela pequenininha aqui, tem uma de 3 metros aqui dentro da sala e uma de 6 metros lá fora. Foi uma peça assim que a gente repetiu, essa aqui, ó.
né? Essa aqui que estou mostrando aqui. Essa aqui, essa grandona mais alta aqui, ó, vocês podem ver, ó, a peça aqui, né? E ela é exatamente aquela grande que está lá atrás. Se você olhar, elas são iguais, mas não são. Porque na execução assim, sempre muda alguma coisa, né? Essa intervenção do operário que faz, né? Eu acho bom isso, né? Então, essa mesa aqui acabou sendo uma mesa de processo, e aqui no museu tem visita, né, coisa do educativo, deficientes visuais, né? Eles visitam aqui a exposição. Então, foi bacana também, porque eles podem tocar nisso, né? Imagina aqui com a questão, né, do tato, né? Você poder entender como é que é isso e tal. E aqui eles têm também uma coisa bacana aqui, ó, que é isso aqui, esses códigos de barra, de QR Code, né? Que isso aqui você clica aqui e ela já abre aí toda uma informação falando sobre o trabalho, né? Muito legal isso, assim, a gente ter isso disponível, né? E as pessoas usam isso. Então aqui essa mesa aqui é uma mesa de entrada, né, que tem esse processo. Isso que eu estou falando talvez esteja explicado ali através daquele código ali e tal. Aí você chega na sala aqui, né, tem lá o logo da exposição com a peça, né, e aí já tem aqui as peças, né, essa peça aqui de 3 metros, ó, que é uma peça alta, né, uma coisa grande, são espécies de torres, né, e ali já começa a acontecer a questão da sombra, tá vendo? Essa história da sombra, ó, como é que ela... a sombra é como se fosse um desenho, né? Uma projeção da ideia, né? É uma planificação do volume, né? Essa maior zona aqui que tem os 6 metros, ó, que é a bailarina, que a gente chama, os operários aqui deram o nome. Aquela outra é a estrela, aquela que é assimétrica. E aí, aquelas frases que eu li, a gente colocou aqui algumas frases aqui durante a exposição. Eu li para vocês, acho que 6 ou 8 delas estão aqui na exposição, né? Então, ali a gente tem uma peça de 3 metros, ó, aquela ali. Essa aqui é a de 6, que, como a sala é muito alta, né, ela entra numa escala bacana aqui, quer dizer... de 4 pessoas, mais que 3 pessoas, né? E aqui são essas peças, as menores, que são esses prismas, assim, que são as peças de tipo 1,5 de altura e tal. Ali estão as frases, né? Tem a ficha técnica e tal. Fazendo uma visita guiada aqui, né? Primeira experiência minha como guia, né? Você entra aqui, aí aqui na sala acontece uma coisa muito importante, aqui outra frase ali, é a questão da trilha sonora. Eu percebi lá no Cubo também, que a gente fez, né, o Cuboesia, trabalho que eu fiz com a Bel, a importância da trilha sonora, porque a trilha, ela dá o tempo da visitação. Às vezes a pessoa chega apressada, nervosa, né, pressa, sem atenção e tal. Então, a trilha sonora é quase como uma anestesia, assim, para a pessoa entrar no tempo, né, que a exposição propõe, né? Então, isso aqui funcionou muito bem, e essa trilha é a mesma trilha do filme, ela dura 20 minutos também. Eu acho que ninguém fica 20 minutos aqui na sala, mas sempre quando você entra, a trilha dá um certo... Eu acho que o som, o primeiro impacto é o impacto do som, né, assim, e da pulsação, né? Então tem as frases aqui e tal. Aí você entra na sala mesmo, e aí o filme está passando no teto, porque aqui eles já tinham essa tela redonda aqui no teto, com possibilidade de projeção. Então aí o mesmo filme passa com a trilha, né? E as peças são montadas aqui numa espécie de um Stonehenge, né, uma coisa circular assim,
onde o vazio, né, o centro da sala é o vazio, e as peças estão lá, né? Então, eu proponho aqui que agora eu vou fazer um percurso aqui, sem falar. Não sei se a trilha... Está dando para ouvir bem o som da música? Não muito? Bom. Vamos ver. Tem hora que ele fica mais alto, mas tudo bem aqui, ó. Aí tem esse texto de apresentação aqui, né? Ele fala: o Museu da Minas Metal apresenta Vetor Vivo, exposição do arquiteto João Diniz, que exibe projetos arquitetônicos e estruturas realizadas em aço, compondo um conjunto de ideias espaciais, ao mesmo tempo habitáveis e artísticas. As peças feitas em aço Gerdau foram concebidas de forma experimental e gestual, através de maquetes de madeira, respondendo às geometrias poliédricas que proporcionam a estabilidade dos volumes definida pela articulação geométrica das linhas e arestas. Segundo João Diniz, as barras retilíneas ou vetores estruturais podem ganhar vida a partir da manipulação, ao mesmo tempo racional e intuitiva, do aço, o que permite realizar tanto esculturas lúdicas e imaginárias quanto edifícios reais e duradouros. A exposição apresenta 10 esculturas recentes do arquiteto, além do vídeo com seus principais projetos com estruturas e materiais metálicos. Então, é o texto de abertura, né? E aí eu vou fazer um percurso aqui, eu vou falar menos aqui durante esse percurso. Espero que o som entre um pouquinho aí. Vou fazer aqui uma... Essa trilha sonora é composta pela gente, né? Eu falei lá, no currículo ali, fala do projeto Pterodata. Esse projeto é um projeto que trabalha com som, né? Com música, ambientes sonoros e com outros músicos, compositores. Então essa trilha toda não foi composta especificamente para cá, mas foi montada para cá. Então, o Daniel Ferreira e a Bel Diniz, quando fizeram o filme, eu passei para eles várias músicas, né, que eu já tinha e tal, e eles fizeram essa edição juntando aí com as imagens, né? As fotografias do filme, né, são imagens que eu tenho dos projetos, né, os registros dos projetos, que aí também eles editaram, criaram algumas animações. Essa parte aqui justamente é a parte do filme, ó, onde eu estou fazendo lá as peças de madeira. Ó. Aparece eu ali colando, cortando. É interessante, porque ali eu estou fazendo o protótipo e aqui já tem a peça feita, aqui, ó, a peça em aço já realizada, né? E aí no filme, né, a gente tem desenhos, maquetes, fotografias, filmagens, né? Tudo que faz parte aí do registro da arquitetura. Essa escultura aqui é a estrela, é a outra, né, a média, porque a grandona está lá fora, né? Aqui é um outro prisma. É um plano sequência, né, Maurício? Um plano sequência contínuo.
espero que o som esteja entrando um pouquinho, porque ele é importante na... Isso aqui é uma torre de 2 cabeças, né? A figura do octaedro é uma figura muito importante, né, na exposição aqui. Eu não sei se vocês conhecem o sólido octaedro, né, que tem os 8 lados. Eu vou explicar depois ali como que o octaedro... Então, aqui seria uma visão da sala completa, assim. Então lá as frases, ó. Então eu dei um giro. Aqui uma sala não é grande, mas eu acho que para a ideia aqui do espaço, né? A questão do octaedro aqui, ó. Essa peça grande aqui, eu não sei se eu vou conseguir explicar, ó. Essa peça aqui, ela é formada por... Deixa eu ver se eu ir no fundo branco aqui, essa grande aqui, ó. São 3 octaedros, tá vendo? Irregulares, octaedros bêbados, né? Disformes, mas a geometria octaédrica garante a estabilidade, né? Então é um da base, um do centro, um do meio e lá em cima uma pirâmide, tá vendo? Então aí o equilíbrio aqui foi no sentido assim de estabilizar, né? Porque tem hora que ela cai para um lado, tem hora que ela cai para o outro, mas ela fica estável assim. Pela célula octaédrica, né? Que é como se tivesse 3 gomos aqui mais o de cima, né? 4 trechos, né? Então ela fica estabilizada pela célula que é o octaedro e pelo equilíbrio nesse jogo aí, essas distorcidas, né, que acontecem. Então o octaedro seria a parte racional e esse jogo de equilíbrios aí seria a parte intuitiva, né? É isso aí, vou dar mais uma voltinha aqui dentro e a gente pode conversar um pouco aí, se for o caso. É o vazio, né? Assim, às vezes você tem que imaginar o volume, porque na verdade as peças são as arestas só, né? Aqui, ó, a estrela é como se fosse... A pirâmide é o tetraedro, né? Então é como se fosse 2 pirâmides invertidas aqui no meio, ó. 2 tetraedros opostos, né? Um virado para cima, outro para baixo. E de cada lado triangular do tetraedro aqui surge um outro tetraedro espichado, ó. Então são as 3 pernas, né? E braços aqui da peça, né? Que aí ela simetricamente ela vai para cima e para baixo também. Então claro que eu penso que essa escultura podia estar lá em 3 pontas, lá na cidade do Milton, por causa justamente das 3 pontas, né?
Aí, pessoal, é isso. Quer ver? Vocês estão ouvindo bem aí? Vou dar um rolezinho aqui só. Inclusive está com uma iluminação incrível aqui, né? A entrada aqui do museu aqui já é um outro tempo, né? Você entra por aqui. Isso aqui é uma coisa incrível, ó. Eles têm umas vigas metálicas aqui super trabalhadas, super elaboradas, né? Uma coisa assim, um art nouveau, né? Então eu acho engraçado porque essas aqui é uma estrutura metálica super como se fosse adornada, né? E a nossa lá da exposição é uma coisa bem crua mesmo, bem quase que tosca, né? Em vista dessa coisa aqui. E no fundo tem a loja, tem uma escada aqui. Eu amo o museu. A escada linda aqui que sobe. A intervenção que o Paulo Mendes da Rocha fez aqui foi muito polêmica, né? Patrimônio, acho que não queria aprovar. Teve uma luta aqui de argumentação, porque justamente ele fez uma intervenção contemporânea, né, no edifício histórico. E muita gente não está preparada para isso, né? Que é a coberta clássica, que ele já fez várias, né? Que inclusive o Artigas que parece que criou essa ideia, né? Que é a viga em V, que inclusive funciona como calha, né, para água. Então ele botou uma linda aqui. Esse espaço tem uma luz muito bonita durante o dia. Então, pessoal, eu acho que é isso. Deixa eu tentar voltar a câmera aqui. Não sei, se for o caso, a gente volta lá na sala. Eu vou voltar aqui ao meu posto aqui. Oi, João. Muito Opa. Legal. Olha, gostei demais dessa visita guiada à transescultura, né? A escultura que tem o visual, tem o acústico, tem o tátil também, né? E tem muita arquitetura, tem matemática, tem sensibilidade, né? E eu achei muito interessante aquela observação que os materiais são da terra, assim, são bem terrenos, né? Mas tem a questão toda do cosmos aí também atuando nesse caso, né? E particularmente aquela imagem que você mostrou, né? Que num cosmos aparentemente abstrato, as pessoas enxergaram figuras, né? As constelações, Escorpião, Libra, etc., Leão, né? Essa coisa na natureza, nesse tempo assim de bilhões de anos, está lá desde o início da humanidade, essas constelações estão lá existindo, né? E tem essas figuras associadas a elas. Mas também no dia a dia, se a gente observar o céu, tem figuras que, num instante, aparecem e desaparecem, né? Assim, nas nuvens, por exemplo, né? A Maria Helena fotografou, por exemplo, uma asa de anjo, que foi uma configuração ali instantânea que apareceu naquele momento, depois, daí a um segundo, sumiu, virou outra coisa, né? Então, esse figurativo que tem no abstrato, eu acho interessante, né? Assim, gostei demais da sua visita guiada, né? Achei que valeu a pena. É a tradução, né, que se faz, né, com a linguagem de cada um, com a percepção de cada um, né? A coisa é traduzida dentro do que cada um percebe, né? É interessante isso, né? O observador vira um artista também, né, na hora que ele cria uma interpretação assim. Bacana que isso aí te chamou a atenção, assim, né? Uhum. Pela ordem, eu gostaria de cumprimentar 3 palavras, cumprimentando a todos, a Maria Helena, a Eliana, a Marília, ao Maurício, a todos os membros aí do Instituto, do qual tenho a honra de participar. 3 palavras rápidas.
Primeiro, cumprimentar o João Diniz por essa visita guiada, né? Por essa mostra virtual que nos evoca, nos inspira, como o Maurício colocou, e nós que somos engenheiros, né? Ninguém é perfeito, né? Nós temos a nossa visão... Também sou engenheiro. Não, claro. Eu tive aula com o professor Simões, que foi professor da Escola de Arquitetura de vocês, imagino, se lembra, né? O Barbantin. Sim. E ele era também professor lá no Colégio Municipal, onde eu fiz o segundo grau. E ele nos ensinou enxergar, né, os sólidos, enxergar, na verdade, a geometria no espaço. Tá? E essa sua exposição, João, ela nos evoca, ela nos inspira, ela nos faz revisitar essas visões que tivemos de juventude, né, e que trazemos conosco. Então, cumprimento a você pela mostra, pela criação, inclusive pelos detalhes, né, inclusive do nosso octaedro, né, que a gente sempre enxerga e está sempre vendo, e o tetraedro também, etc. Segunda palavra é para dizer que, como morador do Retiro, nós somos privilegiados, não só de sermos vizinhos de Maria Helena Andrés, mas de poder passear na frente da casa dela e, em seguida, ver ali o museu a céu aberto, com as esculturas, ou melhor, com as esculturas, um neologismo muito feliz. Parabéns, João, pela criação. Então, e ao passar ali em frente à casa da Maria Helena e do jardim, a gente vê lá as esculturas do João e vê o boizinho, né? Vê os boizinhos, né? Está lá. E terceira coisa, sabe, o João e demais membros aí do Instituto da Live, nós mineiros, nós estamos aqui, o nome, né, Minas, já faz referência à terra, aos minérios, né, às minerações, e por acaso nós aqui no Retiro estamos aqui ao redor das minerações, em especial do ferro. E isso nos evoca palavras como mineiro, né? Um coração de ouro num peito de aço. Né? Nós temos tudo a ver com esses minerais. E isso nos evoca, João, esse é um dos sentidos da arte, de evocar algum simbolismo, e eu peço licença para fazer referência à física quântica, né? A cosmologia, Big Bang, todos os elementos explodindo e as partículas, né, no entrelaçamento que se reencontram. Eu penso que hoje, nessa mostra, nessa visita guiada, certamente muitas partículas de todos nós estão se comunicando, se entrelaçando. Muito obrigado, João. Parabéns. Obrigado, César. Boas considerações aí. Só que as esculturas lá do Retiro são todas da Maria Helena. Ah, sim. A Maria Helena é escultora. Sim, sim. E, em especial, eu tenho um carinho todo especial pelos boizinhos, né? Que é, na verdade, uma criação dela, da pintura, mas que ela transpôs para a escultura. Desculpa, Maria Helena, aí, mas o João evoca tudo isso. Que bom ter colocado aquelas esculturas. Foi muito bom, então, porque você passeia pelo Retiro e pode ver o Jardim de Esculturas que está começando. Só tem 3. Mas ainda vão aparecer outras novas. E isso eu estou esperando pelo Paulo Mendes e pela Helena também, que faz as ampliações das esculturas. Engraçado, está dupla a voz, não está, não? Eu falo e escuto um eco. Tá bom. É porque eu estou ouvindo pelo celular. Pelo aparelho, pelo celular. Pelo celular. Aí, está vendo? A voz continua celular várias vezes. Vocês também estão escutando isso? Não. Só eu. Só você. A mamãe não estava escutando bem,
Aí Ô, nós César. pusemos no celular com fone de ouvido. Aí tem. Tá difícil. Mas tá tudo complicado do meu lado com esse negócio de ouvido. Mas, olha, isso me despertou muito para ir lá ver a exposição do João. Amanhã, se eu tiver quem me leve, eu vou. Viu? Porque eu dependo dos outros, não somente para condução, como também para andar lá dentro. Né? É difícil, mas gostei muito da apresentação. Isso foi um convite para ver a sua exposição. Né? Engraçado, está repetindo no meu ouvido, está fazendo até aflição. Não tira isso, tira isso. Tirar isso. Que horror. Eu Obrigado, falo Maria Helena. muito Na mais. verdade, eu dedico esse Bom. passeio aqui, essa apresentação à Maria Helena, porque foi a ideia dela. Nossa, está de parabéns, viu? A sua exposição deve ser linda, porque pelo que se viu aqui, foi assim, um convite para a gente ir para a exposição antes que ela acabe, o mais rápido possível, né? Mas eu já expliquei que a dificuldade está aí, sempre coincidir o dia que eu posso, com o dia que as filhas podem me levar e tudo. Mas amanhã eu quero ver se alguém me leva. Muito boa a sua exposição, muito boa a explicação também que você deu. Inclusive essa relação da música, né, com a escultura. Você tem uma ligação muito grande com a música, você é um músico também, né? E com eu nunca mais vou esquecer, aquele painel meu que está aqui na sala, você foi de passo a passo, ilustrando com música. E música de Beethoven, logo Beethoven, né? Achei fantástico aquilo, essa companhia de Beethoven na minha música. Mas você faz isso com suas esculturas também. Sabe? Eu acho que principalmente que a linha vai para o espaço, um espaço assim que pode ser projetado, inclusive, se for no meio das estradas, aparecer aquelas condutoras de eletricidade, de tudo que tem pelas estradas. Né? Mas a sua vai ficar conduzindo o olho da gente assim, para um espaço que eu não sei qual é, que deve ter no teto qualquer luminosidade que vem do alto, não a luz vindo do alto, não tem? Bom, pelo menos eu imaginei que deve ter uma clarabóia, uma coisa qualquer em cima. Sim, Vou ver, vou dizer o que eu achei. Tá bem? Muito, muito obrigada, parabéns, e muito obrigada ao César também. Continua andando pelo retiro. No dia que você conseguir entrar dentro da escultura também é uma sensação interessante. Eu entro porque eu sou pequena, não é? Está direitinho naquele intervalo, mas você é maior, você vai sentir. E a escultura está sempre olhando as montanhas, para defender nossas montanhas. Viu? Nós temos que fazer de tudo para que as mineradoras não cheguem muito próximo do retiro. Né? Já estão anunciando que tem para a Serra do Rola Moça, né? Mas que não cheguem tão perto. Né? Aliás, tudo bem. Nós amamos Minas Gerais, né? Então temos que sentir as consequências de sermos Minas Gerais. Hoje eu estava vendo uma música, a música Ó Minas Gerais, cantada em Veneza, na Itália. Achei lindo. Alguém já ouviu aqui? Eu mandei para várias pessoas. A música Ó Minas Gerais, cantada por uma multidão lá na Praça de Veneza, São Marcos. Eu vou ver se alguém interessar, eu posso mandar. Também recebi de outras pessoas que não sei quem mais. Tudo bem. Obrigada, César, também. Obrigado, Marina. Oi, João. Deixa eu falar um pouquinho também. Estou aqui doida para falar. Parabenizá-lo, né? Que coisa admirável essa sua capacidade de ir trabalhando e cada vez dinamizando mais uma ideia, né?
desde aquelas nossas conversas para poder estruturar a exposição na da Asa de Papel, né, a trama, se expandindo para a teia, né, que aconteceu naquele mercado novo, né, até chegar nessa maravilha que é essa exposição aí, né, Vetor Vivo, que não só trabalha a estrutura, né, da escultura, como também o espaço, né, e a música, essa preocupação sua curatorial, né, você é um curador também, né, não é só arquiteto, não é só artista, você é curador também, para fazer com essa preocupação que você tem de fazer, né, de colocar bem a obra no espaço, né? E no espaço musical que envolve, né, o espectador. O espectador é importante, né? Eu tive aí com você há mais tempo e achei maravilhoso assim, imergir, né, entrar dentro da sua exposição. E parabéns aí pela sua aula, né, que é sobre o processo de criação da exposição. E estamos muito felizes aqui no IMA e agradecemos aí a sua colaboração sempre conosco. Tá? Obrigado, Marília, Maria Helena, né? Na verdade, eu queria dedicar essa visita aqui, porque, na verdade, foi uma ideia dela, né? E eu não estava pensando nisso, mas foi muito bom fazer isso, porque, né, a gente, mais uma oportunidade de diálogo, né, e de aprender, né, com vocês aí, dialogar através do que a gente faz, né? Muito bom. Como tem sido todas essas lives do IMA, né? Muito rico para todos, né? João, parabéns, gostei demais. Você é um exemplo de uma pessoa que integra as artes, né? A poesia, a arquitetura, as artes visuais, muito a música, e tem tudo a ver com as ideias de Maria Helena, né? De integração das artes. Então, você é um exemplo de uma pessoa que pode inspirar outros também a fazerem isso, né? E viajar por outros mundos diferentes, sair um pouco daquilo, né, convencional e entrar num espaço diferente. E você foi passando o vídeo, eu senti uma sensação assim de que eu não estava muito bem. Eu estava num lugar meio espacial, assim, lembrei de 2001, sei lá, alguma coisa me remete a uma coisa meio cósmica, que você fala também, da intuição, do cosmos. Então, assim, é muito interessante, realmente. Assim. É muito enriquecedor, né? E muito inspirador para a gente. Parabéns, viu? Obrigado, Eliana. O ensinamento da Maria Helena, né, a ação dela, o pensamento, né, a questão da educação, que ela fala muito, tem isso, né? Então, nisso aí a gente está de acordo, né, com essa interdisciplinaridade aí, todo esse espírito trans, né? Uma sintonia com outros planos. Eu não sei muito bem explicar, é uma coisa meio transcendente, assim, mas muito legal, muito interessante. Me remete a isso, tá? Muito bom. Obrigadíssimo. João, assim, o encantamento é eterno, né? Eu nunca vi, que beleza, parabéns. Eu sempre, quando falo com você, eu falo assim, gente, tem que arranjar uma palavra no dicionário para poder elogiar e agradecer, né, essa sua atuação assim, tão bacana, e que eu fiquei pensando, assim, ao longo da sua explanação, eu fiquei pensando nessa história assim, de uma sinestesia. A gente vai vendo todos os sentidos aí, né? O ouvir, quando você falou da música, o tato, né? O olfato, que eu fico imaginando do material, desde quando as pessoas estão fazendo e você está montando, né? A audição, né? Já falei. Aí eu fiquei pensando na gustação, sabe? Eu falei, gente, o que é a gustação? Aí eu fiquei imaginando que a gustação é exatamente o que você sempre faz, igual uma amálgama mesmo, né? Misturou todos os sentidos para a gente degustar essa beleza que está sendo aí, né? Essa ligação que você faz do cosmos, essa ligação que você faz
de um material que é tão rígido que sai uma poesia, sabe? Então, assim, eu fiquei encantada, sabe? E a palavra que me veio foi essa, assim, você, assim, tanto didaticamente quanto livremente, nos dá essa sinestesia, né? Misturou todos os sentidos e tem essa maravilha aí para a gente levar para sempre, sabe? Eu quero, de novo, te falar com uma palavra comum, parabéns, né, querido? Obrigadíssimo, Toninho. Realmente tem essa preocupação sensorial, né? Assim, na hora que, pelo menos assim, a questão da visão, do som, né? Tem gente que fala que aço tem cheiro, o cheiro do ferrugem, né? Um cheiro assim meio igual o cheiro da terra, né? E tal. Agora, para degustar, tem um café incrível aqui também, no mesmo andar. Quem quiser tomar um café aqui, é um bom programa, assim. Mas é legal essa imagem também, Toninha, que a degustação é a união, né, de todos os outros, né? Que na hora que você põe tudo no mesmo pote, né? Dá água na boca, né? Aí isso é a degustação, né? É a apreciação, né? Muito legal. Obrigadíssimo. Ei, João. Opa! Então, é uma alegria, né, João, de ouvir, matar a saudade dos nossos voos no Asa de Papel, né? Então, é um prazer ouvi-lo até antes de ver a exposição. Apesar de morar perto, eu confesso que eu não fui ainda, mas agora eu sugiro a gente marcar uma reunião, né, Antônia, Renato, do Asa de Papel lá, Marília. Vamos? Lá no café, mas com a presença do João. Pré-visita presencial. Pode ser até amanhã. Pode ser até amanhã. Mas aí depende do horário de lá, mas eu acho que sábado de manhã, que tal? Né? Lá abre 10 horas, né, João? Vamos combinar. Eu acho que seria uma boa. A Asa está quase abrindo. Ou então aqui mesmo, aqui no museu. Pois é, aí, eu digo aí no café, maravilhoso. Assim, aqui às quintas-feiras, nas quintas, amanhã, por exemplo, fica aberto até 9 horas. Acho que tem até um DJ aqui, uma coisa de som. Então tá marcado amanhã. Eu ia fazer essa visita amanhã aqui, mas aí o pessoal falou, não, vai ter um evento, vai ter alguma coisa. Por isso que passaram para hoje. Então vamos marcar presencial amanhã às 8 horas, que tal? Eu topo? 17 horas. Top. Né, Renato? Tá topado. Ok. Não será nenhum sacrifício, né? Vamos comemorar também o aniversário do João lá no dia 16, é o último dia da exposição. Então vamos amanhã. Boa ideia também. Bora amanhã? Amanhã vamos. 17 horas, 17? Lá, 18 horas? 18 horas. Assim. 18. Combinadíssimo. Aí nós vamos conseguir completar essa poética de hoje, né, João? Que te ouvir é sempre essa emoção da arquitetura poética. Gente, como está fazendo falta isso, João? Os arquitetos, nós arquitetos, estamos tão desmobilizados, não sei se é tristes ou desanimados, eu não sei. Nós, os artistas, nós precisamos nos encontrar mais. Está na hora. Vamos que vamos. Então, combinado. Isso mesmo. Então, toca a baiana, então. Estou tocando tambor, se precisar, eu levo a cachaçinha de Salinas. Hein? Pode trazer. Levo na bolsa, escondidinho. Como eu dei para a Lula, quando eu assinei o Marcelo do Conselho, né, em 2010, eu levei uma, quando eu mandei avisar para ele que eu estou de Salinas, estava com presente para ele, ele falou, pode subir. Então, amanhã eu levo também. Fazer o vivo. Pode ter certeza. Ouvir você, então? Maurício. Marcado, combinado. Marcado. É uma alegria. Alguns que são de outros lugares. Ô, Rose, tem gente de tudo quanto é lugar. Tem gente nos Estados Unidos, aqui no Rio de Janeiro. Que vontade que eles vão ficar de nos ver presencialmente amanhã. Eu estou doida para ir para a rua, Pode ter certeza. Estou doida para Pode ter certeza. Né? Mas juntar, aglomerar. Vamos embora, então. Combinadíssimo, João. Amanhã, 18 então horas. Então tá bem. Tá bom. Combinado.
E amanhã nós combinamos o resto, né, Renata? Tem que voltar. É, sem Asa nos certeza. espera. João, obrigada. João. Foi uma viagem. Obrigado, realmente. Rose. Beijão. Maurício. Parabéns, parabéns, Obrigado pela João, presença. parabéns. Foi uma alegria. Parabéns, parabéns. Parabéns, João. Foi muito legal mesmo. Parabéns, parabéns. Obrigado aí, Yuri. Muito bem, muito bom, Yuri. Ei, Eu vou, Rose, tô aqui. Oi, eu vou Renato. colocar lá no grupo lá da ASA, né, o link do filme. Ah, que bom. Porque daí você pode ver Que bom, beleza, pode sim. o filme com o som mais legal, assim, e tal, dá para... Nós Ok. vamos disponibilizar também, viu, gente, no YouTube, essa conversa aqui, e essa visita aqui. É, isso também. É. Nós vamos disponibilizar logo, né, João? No Sim, YouTube. legal. Beleza. Para quem não teve Combinado, prazer, então. né? Está lá no YouTube. Ah, Muito obrigada, aí, João, mais uma vez, viu? A Bel tá ali, ó, ela ajudou muito ali. Ela tá... Pois é, vamos ver. Lá, ela lá. É. Vai falar um pouquinho, a Bel. Cadê ela? Fala aí, Bel, conta aí. Oi, gente. Cadê ela? Tá ali. Foi legal demais estar aqui separadas por tela, mas junto do João aqui na produção dessa exposição. Participei aí do processo, foi muito legal, assim, desde o vídeo, registrar ele fazendo os protótipos, né? E depois acompanhar lá na fabricação, as esculturas tomando uma dimensão, né, tão maior do que aquele protótipo. É sempre um aprendizado muito grande acompanhar ele aí nas produções. Que bom que rolou esse encontro aqui virtual, que vocês puderam ver aí um pouquinho da exposição, né? Um pouquinho não, né? Tudo, os detalhes. E agora, para sentir mesmo, vem aqui ver e está muito lindo. Já está marcado, Bel, para amanhã, 18 horas. amanhã, 18. Parabéns, tudo de bom. Pois Muito é, que bom. A exposição, mas vamos fazer de novo. Parabéns, parabéns. Amanhã, 18 horas. Ó. Parabéns. Obrigado aí, Bel, viu, pela força que você deu o tempo todo, né? Não só planejando a exposição junto com o João, mas também agora nesse suporte aí para a visita guiada. Que isso, é um prazer participar. Obrigada, Marília. Então tá. Até amanhã, então. Então, ó. Combinado. Bora, até amanhã. Até amanhã, então. Parabéns, parabéns. Outros convidados e levando outras pessoas, né? Vamos sim. Tá bom. Essa ideia da festa de aniversário é muito boa, hein? Amanhã. De dia. Muito boa. Gostei dessa. Então tá, pessoal. Tchau, Zé. Um abraço a todos. Obrigada. Obrigada. Encontraremos aí virtualmente também na próxima live, tá? Tá bom. Para vocês. Obrigado. Boa noite. Obrigada, João. Boa noite, boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado aí pela presença. Até logo. Valeu.